Salve galera, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser sobre assistência de faixa. Então eu vou mostrar para vocês alguma coisa nas configurações aqui da nossa multimídia, como fica sinalizado, e vou tentar hoje gravar e forçar algumas situações para vocês verem como que funciona, como são os alertas e a correção do carro com essas assistências em funcionamento. Vamos ver? Aqui no painel a gente tem alguns sinais que o assistente de permanência em faixa já está ativado. Mesmo que a gente desative, uma vez que eu desligo o carro e permaneço 1 hora com o carro desligado, essa função volta a ficar ativada. Então quase sempre esse sinal vai estar aqui. Então o que significa? Que o assistente de faixa está sim ativo. E eu tenho algumas configurações que eu posso fazer nele lá na central multimídia. Vamos lá ver. Aqui na central multimídia, a gente vem em configurações do veículo e direção inteligente. Opa, já até tava. Direção inteligente, a gente vai arrastar aqui para assistência lateral, ou para assistência de faixa, perdão. E aqui a gente tem como ativar ou desativar a assistência de faixa, a assistência de emergência em permanência, que é aquela situação que o carro corrige para você. Então você pode desligá-la. E quando você desliga, olha como que fica aquele sinalzinho verde. Não fica, sumiu, entendeu? Se eu ativo ela, ele volta a aparecer aqui. O assistente de desvio inteligente eu posso ativar ou desativar. Esse desvio inteligente é quando você vai fazer uma ultrapassagem, alguma coisa. E, por exemplo, eu abri a ultrapassagem, o carro da frente também abriu. Aí o carro vai identificar e vai te empurrar ainda mais para a esquerda para corrigir isso, dando uma margem de uns 30% ali de empurro, né? Para você não ter perigo de bater nele. Você pode configurar se esse aviso vai ser só vibrar, se ele vai ser só sonoro ou se ele vai ser os dois. Eu gosto de manter os dois. E o ajuste de nível desse alerta, se ele vai ser um ajuste baixo, normal ou alto. Esse nível é como se fosse a sensibilidade dele. Quanto tempo ele vai permitir você ficar numa situação fora do centro da faixa, que vai permitir que você dê uma comidinha na faixa, para depois ele te pressionar. Por exemplo, muitas pessoas reclamam que o carro dá muito aviso, fica puxando você. Então, se você é aquela pessoa que costuma dirigir muito próximo da faixa, ou você desliga, ou você deixa no baixo. Que aí você pode ficar mais tempo próximo da faixa antes do carro corrigir ou te puxar. Eu, como sou dessas pessoas que costumam andar não tão centralizado na faixa, eu procuro deixar no baixo. Por quê? Se eu desligar, quando eu ligar o carro, ele vai estar ativo de novo. Então eu já deixo na intensidade baixa, porque pelo menos ele vai manter o baixo, ele não desliga. E isso torna a minha condução um pouco mais confortável. E até te ensina, né, a dirigir. Mas o que é interessante aqui também? Se a gente desliga, por exemplo, o assistente de emergência, olha como que fica lá o sinalzinho. Ele fica o carro meio que ultrapassando, né? Isso porque lá em cima, olha como que tá o meu, ó. Alerta de mudança de faixa. Então, quando eu mudo de faixa, ele vai avisar. Se eu não der seta, entendeu? Eu vou trocar de faixa e não dei seta, ele vai avisar. Aí o sinal fica como se eu estivesse ultrapassando a faixa. Se eu coloco ele só na permanência de faixa, aí o sinalzinho volta lá para o centro, que significa que ele vai me obrigar a ficar na faixa. Eu gosto de deixar os dois ativos, então por isso eu deixo o alerta da mudança e o emergência ativado. Aí ele fica aqui, os dois, e assim ele vai me acionar quando eu tento mudar de faixa sem dar seta e também me centralizar caso eu esteja muito próximo de uma das faixas.
Isso tem tornado a minha direção mais confortável para mim e mais segura ao mesmo tempo. Agora eu vou deixar aqui, vou durante o dia tentar gravar algumas situações, inclusive até forçar algumas situações para vocês verem melhor. Olha só uma coisa interessante, na baixa velocidade, ou assim, até abaixo de 60 km, você pode ficar na faixa tranquilo, não vai dar nada. Agora, se você está numa velocidade mais alta, aí ele começa a ter essa sensibilidade lá, de te avisar se você está ou não na faixa. Então rola uma questão da velocidade também. Talvez por isso que eu não, durante o trânsito normal assim da cidade, eu não percebo que isso seja uma coisa invasiva assim, porque não é uma coisa que te incomoda, afinal de contas é só numa velocidade alta que aí ele te dá esse toque. Não sei se vocês observam que, ó, eu tô numa velocidade mais alta e aí, ó, ele puxa o carro. Vou baixar aqui. Agora, numa velocidade mais alta ainda, além dele sinalizar, ele vai puxar o carro pro centro. Você viu, ó? Segurou. Vou de novo, ó. Vai identificar e tá puxando o carro. Eu ponho o carro mais próximo da faixa, ele puxa o carro de volta e depois ele seleciona. Então ele tem uma diferenciação na linha contínua e na linha pontilhada. A linha contínua ele puxa o carro para o centro de volta, a linha pontilhada ele simplesmente te avisa. Então isso é uma das diferenças também, principalmente quando você está numa velocidade mais alta. Ele fica ali verdinho no painel e puxa você. Legal, né? Então acho que hoje eu consegui mostrar, ó, também a questão da distância do carro da frente. Então eu consegui pegar aqui rapidinho essa questão da sinalização lateral, né? De te manter na faixa. Linha contínua, ele além de sinalizar, ele puxa você para o centro. E a linha pontilhada, ele só te avisa que você está invadindo aquela faixa. Ele viu, ó, não dei seta, sinalizou e tentou puxar. Isso daí na velocidade mais alta, ele é como se ele tivesse meio que já ligado, você viu que apareceu até uma notícia ali, né? De que o controle está ativado. Isso é bem interessante, mesmo sem eu puxar nada, ele já acionou. Eu vou tentar, só que a velocidade não vai deixar. E ó, vou passar sem dar seta, vou trocar de faixa. Ele te avisa e deu uma travadinha aqui no volante. Ó, eu vou ter que dar um desvio e vou, apesar que não vai mostrar direito o volante. Mas olha aqui, ó, vou entrar sem dar seta de novo e vou ficar próximo da faixa. Ele, ó, opa, puxou o carro para o centro. Então a questão da centralização da faixa ele vai interferindo de acordo com o perigo, digamos assim. Entre 60 e 90 quilômetros é mais uma coisa sonora, ele vai puxar apenas quando estiver numa linha contínua e bem mais próximo depois dos 60 km por hora. Já numa velocidade acima, esse controle fica um pouco mais rígido, tanto no tempo que você fica em cima da faixa, quanto no ajuste que ele puxa para o centro.